Nós tivemos, na última semana, o nosso congresso, Minha Família é Meu Tesouro. Eu posso dizer para vocês o seguinte: a cada ano, Deus nos abençoa com uma palavra, com uma coisa completamente diferente. Assim, o ano que vem nós vamos fazer mais uma vez, se o Senhor permitir, é nosso plano. O ano que vem nós vamos fazer mais uma vez o nosso congresso. Minha Família, Meu Tesouro. E eu já vou dar um spoiler aqui. Você vai ser tocado de novo com uma palavra diferente, mas que tem a ver com família, mas que vai te quebrantar e que vai te tocar, porque é assim que Deus faz. O ano passado nós tivemos a pastora Tânia Tereza e seu esposo aqui, nós somos tão tocados. E essa semana, e esse último final de semana nós tivemos ministrando entre nós o pastor Lucas Hayashi e também o pastor Sócias, e foi, que coisa, que palavra que nós recebemos, irmãos, que coisa. E o pastor me pediu, então, que eu continuasse falando alguma coisa sobre isso, sobre família, o que entrou, o que fomos ministrados, para que a gente pudesse, assim, de uma outra forma, ainda continuar sendo ministrado sobre isso que é tão importante. Família é muito importante. Saiba de uma coisa. Eu vi um pastor dizendo algo uma vez que me tocou muito. Ele disse o seguinte: olha, você não sabe de ninguém falsificando uma nota de $1. Para quê? Pequeno valor. Agora você tem notícia de gente falsificando uma nota de $100. O que eu quero dizer com isso? O inimigo, ele avança contra a família, porque a família tem valor. A sua família tem valor. Então ele se empenha em tentar destruir a nossa casa, destruir a nossa família, porque ele sabe do que pode acontecer com uma família totalmente aos pés do Senhor, com famílias ajustadas. Gênesis 1, 26, 27 diz assim, olha, o texto que nós já conhecemos, foi muito lido aqui também no final de semana, mas é importante repetir, diz assim, olha: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ainda Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 23, e disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vocês vão lembrar que o pastor Lucas Hayashi disse aqui, ele colocou aqui 3 irmãos e mais 2. E quando ele trouxe aquele texto, essa interpretação, essa colocação sobre esse texto de ser formados à imagem e semelhança de Deus. A família é também formada à imagem e semelhança de Deus. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito, existe então o homem, a mulher e Deus. A Trindade. Fomos formados como família para sermos imagem e semelhança de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o homem, a mulher e o próprio Senhor. Gênesis ainda, capítulo 7, versículo 1, está registrado assim: depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. É tão interessante, irmãos. Eu estou trazendo aqui alguns textos, mas se você tiver o cuidado de buscar aí numa concordância bíblica, ou num dos aplicativos, falar sobre casa e família, você vai ver o tanto que Deus atua no âmbito da casa, no âmbito familiar. Com Noé, Deus vira e fala assim, ó, você e a sua casa, você e a sua família. Como que isso é presente? Em Gênesis ainda, capítulo 12, versículo 1, diz assim, olha, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, um texto que nós conhecemos. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora olha o versículo 3. E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias
na terra. Sabe o que me chama a atenção? Por que Deus não colocou assim? Em ti serão benditos todos os homens da terra. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Todas as cidades da terra. Não. Mas Deus aqui para mim declara, destaca mais uma vez a importância que tem a família em todo um plano de Deus para a humanidade. E ele diz: olha, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. A sua família hoje é bendita, é abençoada por causa da família de Abraão, por causa da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus, ela busca o âmbito familiar, ela busca a família. Outra coisa interessante, quando Davi foi ungido rei de Israel, diz o texto que Samuel foi à casa de Jessé. Mais uma vez, o âmbito familiar. No Novo Testamento, existem inúmeros milagres, operações milagrosas, maravilhosas de Jesus que foram feitas, realizadas também numa casa, num âmbito familiar. Podemos destacar aqui, passando rapidamente, né, a filha de Jairo, Lázaro. A filha de Jairo foi curada. Lázaro, que ressuscitou, estava lá no meio com a sua família, com as suas irmãs. Em Lucas 19, 8 e 9, há o relato de Zaqueu, o publicano. A última vez que eu preguei, eu falei Zaqueu republicano. Aí o Geraldo falou comigo assim: eu não sabia que existia a República de Israel naquela época. Não. Então, eu decorei: Geraldo, não erra nunca mais. Obrigado por você ter me repreendido. Zaqueu, o publicano, porque na ânsia de falando, a gente acabou cometendo algumas gafes, né? Mas ele estava lá na casa do publicano. O Senhor pregou e o Senhor disse: Hoje houve salvação na tua casa, no ambiente familiar. É muito significativo para mim o evento da 10ª praga. Todos nós sabemos qual foi a 10ª praga. O anjo de morte passou e visitou as famílias, e o primogênito de cada família foi morto. Qual família que não teve o primogênito morto naquele dia? A família que estava protegida pelo sangue. E a gente pode estender o entendimento: a família que estava debaixo de uma aliança. Percebe? O inimigo vem. Há um plano do inimigo de destruir família. A sua família é alvo dele. Aí você já começa a pensar: como? Aquelas discussões, nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, aqueles problemas, aquelas dificuldades, a nossa família tem sido alvo de Satanás. Mas nós estamos debaixo dessa aliança. O sangue do Senhor nos protege. E ele não pode entrar, o anjo da morte não pode entrar e nos prejudicar. Nós vimos aqui na semana passada que a família é reconhecimento da nossa Constituição, a base da sociedade. Então, não é muito difícil de você raciocinar, de você construir uma sequência lógica de raciocínios e entender o seguinte: se a família é a base da sociedade, então quando o inimigo ataca a família, está atacando a sociedade, ele está atacando a base, aquilo que fundamenta a sociedade. Agora, pensa num prédio construído. Se você ataca o fundamento, o alicerce, todo o prédio cai. É o que nós estamos vendo hoje. Os valores completamente perdidos, os valores completamente invertidos. Porque a família está sendo atacada. Há pessoas que declaram expressamente: o meu objetivo de vida é destruir o modelo de família bíblico. Há influencers que trabalham com essa perspectiva: eu vou destruir esse modelo de família bíblica, quero criar uma outra família. E aí nós vemos as aberrações que tem. Pais, eu lembro de há muitos anos, há uns 25 anos atrás, eu vi um vídeo onde uma criança foi chamada para, num evento de escola,
ela foi chamada nos Estados Unidos para testemunhar como que é ter 2 pais. Se era bom ou se era ruim. E aí muita luz, muita música, e ele chega todo feliz, todo arrumadinho, todo bonitinho, cabelinho com gel, e fala, é a coisa melhor do mundo. Romantizando aquilo que não pode ser romantizado. Dando valores diferentes para essas coisas. Família desestruturada significa em sociedade desestruturada. Família perdida significa em sociedade perdida. E por conta de todas essas considerações, eu quero compartilhar com você algo que me tocou muito nesses dias. Aliás, já há um tempo eu fui ministrado, e na segunda-feira, quando o pastor me falou para eu ministrar hoje, e falou que é para a gente dar uma continuidade dentro daquilo que foi ministrado no final de semana, eu me lembrei de uma ministração do pastor Cote, que resultou nesse pequeno livro, chama Os Tipos de Família. Então pode projetar aí para a gente, olha lá. Os tipos de família. É mais ou menos, eu não vou falar sobre todo o livro, que é impossível. Eu sugiro, se você quiser depois crescer um pouco mais, você pode adquirir. Custa, acho que 30 e poucos reais, não lembro mais, mas vale a pena. O pastor Cote é sempre muito recomendado a leitura. Então, nós temos aqui hoje os tipos de família. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles, algumas características de cada um. Presta atenção, querida, não é para amedrontar. Nosso propósito não é criar um problema, uma interrogação na sua cabeça, um medo. Não. Nosso propósito é nos alertar. Porque, às vezes, nós podemos ter características que estão presentes no nosso lar que identificam. Puxa vida, eu estou vivendo uma família cheia de regras, uma família caótica, uma família superprotetora, aglutinada. O que eu posso fazer? E, às vezes, isso é uma estratégia do inimigo para minar a nossa família. E às vezes ele vem assim tão sorrateiramente com um propósito: destruir a sua casa, destruir a sociedade. Então vem comigo nessa caminhada. E a primeira que nós vamos falar é da família caótica. A família caótica, o lema é: o trabalho é mais importante que o casamento e os filhos. Quem já viu isso aqui? Não, tem que trabalhar. Ô pai, vamos na praça comigo. Eu não posso, meu filho, tem que trabalhar. Ô pai, vamos assistir um jogo comigo? Não posso, meu filho, tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro. Todos nós sabemos da importância do dinheiro, é lógico. Se você for no mercado e não tiver dinheiro, não tiver um cartão com crédito, porque sem crédito também não vai não, porque é perigoso. Depois o negócio fica meio, aquilo cresce e fica complicado. Mas se você não tiver dinheiro, você não compra. É necessário trabalhar. Aliás, nós precisamos trabalhar, porque a palavra diz que Deus honra e frutifica o trabalho das nossas mãos. Então é necessário isso. Mas isso não pode ser o Deus da nossa vida. Não pode ser a única coisa que tem propósito no nosso coração. Não pode ser isso que vai simplesmente ser o perfil da nossa família. Nós vemos ali no desenho, aliás, quero aqui agradecer o G7 Studios. Obrigado, G, ele que fez para mim essa arte. Olha, a gente vê o seguinte, olha, um pai totalmente voltado para fora. A gente vê um filho totalmente voltado para fora. Os filhos, a gente vê uma barreira muito grande de acesso dos filhos para os pais. Percebe que tem uma linha bem grossa e interessante. A gente quase não vê a figura da mãe. A gente quase não vê a figura da mãe. A mãe não é importante? A minha está fazendo 94 anos esse ano. Eu amo demais e é muito importante para mim. Me abençoa muito. Há mães que não estão presentes porque faleceram. Mas há mães que é pior, não estão presentes porque são anuladas. São anuladas. Anuladas pela postura do marido. E o marido agindo dessa forma, os filhos acabam meio que copiando aquilo que o marido está fazendo e também não valorizam a sua mãe. Como a mãe, como a pessoa, o membro feminino, ou a mãe, ou a esposa não é reconhecida, não tem a valorização, não é valorizada como mãe, como esposa, dificilmente ela vai ser valorizada como mãe. Às vezes a ausência da mãe, ela está presente fisicamente, mas está ausente porque ela foi anulada. Anulada por quê?
por causa dessa família caótica, desse perfil de família caótica. Olha algumas coisas que acontecem nessa família. É formada por pessoas isoladas. Lá em casa, eu não lembro quanto nós estabelecemos isso, já mas tem bastante tempo. Quando a Carol ainda era solteira, a gente sempre tinha, pelo menos uma refeição do dia, nós tínhamos que fazer juntos, sentados à mesa. Normalmente a gente fazia 2. Era um café no final da tarde, quando eu chegava do serviço, e uma janta mais à tarde. Depois os nutricionistas entraram na vida da gente, os xiitas, e tiraram a janta. Agora ficou só ou o lanche ou a janta. Tem uns abençoados aí que fica, né? Mas graças a Deus pela vida deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente sempre tinha pelo menos um encontro no dia que todos nós estávamos à mesa. A gente lanchava, a gente conversava, a gente ria. Tinha dia que a Carol não queria, estava com raiva. Vem cá, filha, senta aqui. Ah, não está com fome. Não tem problema, senta, nós vamos lanchar do mesmo jeito, você fica ficar vendo. Aí, de repente, está lanchando, está participando. Importante, irmão. A gente tem que ter ações que quebram esse isolamento das famílias, dentro da família. A nossa casa tem que ser o melhor lugar para os nossos filhos e para nós. Percebe isso? Se eu, como pai, não gerar um ambiente que faça, que lhe desejo nos meus filhos, na minha esposa de estar ali, o que vai ser? É muito importante. Uma outra característica é essa fragmentação, né? Pessoas isoladas, muita individualidade, pouquíssimos ou nenhum relacionamento. O pai que não vai na escola, vê como é que o filho está no encontro de pais da escola, não participa. O pai que não vai, no dia que o filho está brincando lá, apresentando alguma coisa, ele não aparece. Esse dia eu estava assistindo um filme que, graças a Deus, eu nem lembro o nome, porque esses filmes hoje quase não prestam mesmo. E era uma família que o pai, mas a mãe haviam se divorciado. E por que eles haviam se divorciado? Porque o pai nunca podia ir numa apresentação do filho na escola. E todas as vezes ele prometia, eu vou, e nunca ia. O filme passou todo assim, ele promete, não vai, promete, não vai, promete, não vai. Família fragmentada. O mínimo de atividades possíveis juntos. Sem mesa, sem comunhão, sem refeições, sem passeios, sem férias, sem comemorações juntos. Outra coisa que eu insisto lá em casa, todo aniversário eu comemoro. Oportunidade de comer um bolinho, né? Um salgadinho, mas, brincadeira à parte, todo aniversário eu gosto de comemorar. E como lá em casa sou eu e a Cosmeli, minha sogra, então eu trago a minha família junto. Ligo para eles, vem para cá, vamos comer um salgadinho que hoje que é aniversário de fulano. Importante, irmãos, imprimir um padrão de relacionamento, dando importância para os outros membros da nossa família. Uma outra característica dessa família caótica, negligência aos filhos. Mãe e pai se dedicam mais à dedicação das coisas pessoais, como já disse, trabalho, carreira. Tudo isso é importante, irmãos. Eu não estou aqui pregando contra isso, eu estou dizendo o seguinte, há que se buscar um equilíbrio para essas ações. A gente não pode ter uma família onde os pais estão ausentes e querer que os filhos sejam saudáveis. A gente não pode ter uma família caótica aqui representada e pensar que daqui vão surgir filhos que depois, no futuro, vão ser os líderes da sociedade e que a sociedade no futuro vai estar perfeita ou vai estar melhorada. A gente não pode imaginar isso, irmãos. Nessa família um quadro de rejeição dos filhos, porque sabe o que acontece? O diabo coloca no seu coração, você precisa trabalhar, trabalha, ganha, sua carreira. E sabe o que coloca no coração dos filhos? Você não é importante para o seu pai. Ele trabalha nas duas pontas. Ele vai lá na cabecinha do papai e da mamãe e fala, você precisa de ganhar, de trabalhar, de ter... E vira na cabecinha do filho e fala assim, você não tem importância para o seu pai, se você tivesse, ele passeava com você. Ele estava aqui com você agora. Aqui o papai. Vou te apresentar o outro papai. Vem para o papai aqui, ó. E nós sabemos o que acontece de tudo isso. É um relacionamento temperamental e não amoroso. O lar é um lar dividido, não é um lar seguro. Essa é uma família caótica.
Eu queria que você fosse pensando aí, o que disso que se aplica a mim, se é que se aplica? Não apenas como marido e como mulher, mas também como filhos. Se eu participo de um lar desse, o que eu posso fazer para que isso possa ser mudado? A segunda família é a família de regras. Muita cobrança e pouco incentivo. É mais ou menos assim, os pais são patrões dos filhos. Olha lá o nosso desenho, olha lá, ó. Se cumprir, tem. Se não cumprir, não tem. Se trabalhar, recebe o salário. Se não trabalhar, não tem salário. Se for obediente, ganha presente. Se não for obediente, não ganha presente. Ah, não, isso aqui não acontece não, né? No aniversário, vou te dar um presente, porque você obedeceu o ano todo, vou te dar um presente. Aí sabe o que acontece? O menino desobedece o ano inteiro. No último mês, ele vira um anjo. Porque o que fica na mente da gente é o último mês. É a memória mais recente. Aí ele vai lá e ganha um presentinho, porque ele foi obediente. Foi obediente. Essa família também é uma família fora. É uma família fora do padrão de que Deus tem para nós. É uma família que tem presença de pai, de mãe, mas com uma comunicação, um relacionamento mais vertical do que horizontal. Não é aquela coisa de abraçar. O filho precisa entender que o pai é o melhor amigo que ele tem, mas que o pai é a autoridade sobre a vida dele, que ele tem. E uma família de regras, é muito difícil disso acontecer, porque já dizem por aí que a regra é feita para ser quebrada. Eu prefiro entender que uma regra bem colocada, ela é feita não para ser quebrada, ela é feita para ser um elemento de condução na nossa caminhada. Quando nós andamos de carro, numa BR, numa rodovia, a gente vai andando e a gente vê duas faixas assim no centro. Tem hora que ela é contínua, tem hora que ela é pontilhada. Quem é motorista sabe o que significa uma e outra. A contínua eu não posso ultrapassar. A pontilhada eu posso ultrapassar. É uma regra de condução. Isso evita acidente. Na nossa casa, as regras da nossa casa têm que ser regras de condução, a evitar acidente, não gerar confusão, não gerar isolamento, não gerar distanciamento. Nós precisamos estou colocando como regras, que possam nos aproximar. Ponha uma regra na sua casa, pelo menos uma refeição nós fazemos juntos. Todo mundo sentado à mesa. Ah, dia tal a gente não liga a televisão, nós só conversamos. Dia tal é o dia da gente ler a Bíblia juntos. Dia tal é o dia da gente ir para a praça juntos. Ah, mas é tão caro, tão difícil, não se cobra. Pelo menos lá perto de casa tem uma pracinha que é grátis. Eu moro aqui no Colégio Batista, na rua Ponte Nova, ali em frente ao Colégio Batista, tem uma pracinha que é um morro, assim, é até difícil andar lá. Mas lá é grátis, irmão. Você pode ir passear à vontade, viu? Qualquer coisa, você manda me chamar lá, ô Marco, estão me cobrando, que eu vou lá, vou brigar por você. É grátis. Não tem dinheiro. Andar na rua com o seu filho de montada é grátis. Quantas vezes eu e a Cosméria saímos de casa com dinheiro para tomar um sorvete McDonald's e nós íamos passear no BH Shopping. A gente passeava com a Carol, olhava as vitrines, via tudo que a gente queria comprar. Comprava casquinha de McDonald's, chupava aquilo e voltava para casa. Mas era nosso tempo da gente passear juntos. Estava lá, está gravado, na história da Carol está gravado isso, na nossa história está gravado isso. Essa família de regras, ela é caracterizada por uma existência de um legalismo muito forte. O que importa não são os relacionamentos, não são os indivíduos, as pessoas. O que importa são as regras. Eu decidi, vai ser assim, tem que ser assim. É um ambiente de cobrança excessiva, de desempenho e sucesso. Você tem que vencer. Irmãos, é um ambiente de muita comparação. Seu irmão fez. Seu irmão tirou 10. Mas isso é só história, isso não acontece com a gente, não. Aqui nas nossas famílias isso não acontece. É uma característica de intransigência. Muitas regras são inflexíveis. Não pode passar nem um pouquinho. Não,
Normalmente a gente exige que cumpram-se as nossas regras, mas nós não cumprimos, nós deixamos de cumprir aquelas que são impostas sobre nós. Também é uma característica o relacionamento baseado em ameaça e medo. Menino, se você me desobedecer... Eu conheci uma jovem. Eu não posso falar o nome porque ela vai assistir. Pode ser que alguém da família assista com ela também, então é perigoso. E ela fala para mim que quando ela hoje tem umas filhas, tem 2 filhas, e estão naquela idade ali, fazendo faculdade, uma já acabou de formar, a outra fazendo faculdade, e ela fala o seguinte: quando as meninas dela vão sair no final de semana, ela vira para as filhas e olha no olho e fala assim: eu confio em você. Eu falei, por que você falou isso? Por que você fala isso para ela? Porque era a única coisa que eu ouvia quando eu estava lá na festa, na minha época, que tinha oportunidade de fazer alguma coisa, aí vinha a voz da minha mãe: eu confio em você. Muitas coisas eu deixei de fazer, porque eu ouvia, era como que eu ouvindo a minha mãe falando: eu confio em você. Não é um relacionamento baseado em medo. Você vai apanhar. Vou te tomar o celular, embora às vezes precisa. Lá em casa eu tive que tomar o celular da Carol uma época, quase 1 ano. Não arrependo, não. Nem ela deve arrepender. Tem hora que a gente precisa de ser um pouco mais severo. Mas, irmãos, o grande erro de uma família de regras é porque a gente impõe um punhado de ameaças que nós não vamos cumprir nenhuma delas. Sabe o que vai acontecer? Vai vir o descrédito. É também uma característica dessa família, uma família que é sempre marcada pela insatisfação. Nunca está bom. Bom, caminhando, uma outra família, é a família protetora. Ixi, está começando a apertar. Olha lá. Meus filhos, meu mundo. O que você percebe ali, naquele desenho? Cadê o pai? Normalmente é a mãe que age assim. Meus filhos, meu mundo. Ó, esconde aqui, ó, seu pai, se o seu pai souber disso aqui, minha filha, você não faz um negócio desse, não, que se o seu pai souber disso aqui, ai, não fala nada para ele, não deixa ele saber disso, não esconde isso. Há uns anos atrás, a Carol, e ela foi fazer uma prova para ser admitida lá no Colégio Batista. Aquela provinha para ver se o nível dela, aquelas provinhas que são feitas. Aí ela fez a prova, as professoras vieram e falaram: vocês podem ficar ali, que daqui a pouco nós soltamos o resultado. Aí nós ficamos lá, sentados lá, no lugar lá do colégio, e aí a Carol começou a brincar com as outras meninas. Que ela tinha acabado de conhecer, elas só brincar de pique-esconde. Aí elas estão brincando lá e tal, e de repente uma menina fez uma coisa que é injusta. Fez mesmo. A hora que ela fez isso com as meninas, não, mas você não pode fazer. Oh, calma. Deixa elas resolverem o problema delas lá. É só um brinquedo. Não, mas está sendo, mas ela vai saber resolver. Ó. Nos meus pintinhos ninguém mexe. Na minha cria, ninguém toca. Nem o pai. O pai vai corrigir, não, peraí. Tadinha. Isso é uma disfunção, irmãos. Normalmente isso acontece porque existem maridos ausentes. Eu ouvi de um pastor e quero dizer para vocês, já falei para alguns aqui, por que existiu Jezabel? Porque não existiu Acabe. Porque Acabe não foi marido. Acabe foi só uma personagem, mas não foi marido. Não assumiu a sua função, estava ausente. O perfil desse casamento, a característica, insegurança. Porque a mulher busca uma segurança no marido, não encontra, então ela fica naquela insegurança com relação aos filhos, quer super proteger os filhos. Entra um nível de compensação, vem de uma carência motivada ou nascida numa dor emocional.
E carência, irmãos, é um conjunto de todas as perdas, faltas, decepções, frustrações. Aí essa carência gera tudo isso. Também deriva de uma sobrecarga que às vezes é imposta para a mulher, sobre a mulher. Você cuida, você resolve, só você. Homens, se nós queremos uma família ajustada, nós precisamos de aprender a ocupar o nosso lugar nessa família. E eu não estou dizendo que você tem que pagar as contas, porque isso você sabe. Eu estou dizendo que nós temos que ocupar o nosso lugar na família. Como marido, como pai. Isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa interessante ali, né? Só tem 2 cômodos ali, né? Não tem o terceiro e o quarto. O marido foi substituído, foi também, de uma certa forma, anulado. Essa é uma característica. Os filhos são sempre o centro. Tudo gira em torno de filhos. Você que está querendo, que já casou, vai casar e está querendo ter filho, não assuste. Eu deixei o melhor para o final. No final a coisa vai ficar boa. Então não desanima não, porque no final a coisa vai ficar boa. Nessa realidade, os pais não economizam bajulação. O que é? Vocês conseguem entender uma diferença de bajulação para incentivo? Incentivo é você levar a pessoa para frente. Bajular é você relevar tudo que a pessoa faz, certo ou errado, simplesmente passa a mão na cabeça. Ah, não, eu entendo. Não, incentivo é isso, aquilo. Recentemente eu li a história de uma mulher, ela é diretora, ou era pelo menos, de uma rede de hotéis. E aí ela sempre foi muito próspera, muito dedicada, e o trabalho dela sempre foi muito reconhecido, é tanto que ela chegou a ser diretora a nível mundial dessa rede de hotéis. E aí, em uma entrevista, eles perguntaram para ela, o que fez você se transformar, se tornar nessa mulher tão ativa, essa executiva tão segura? Ela falou assim, o meu pai. Ah, seu pai? O que seu pai fez? Ela falou assim, meu pai, todos os dias que eu chegava em casa, ele me perguntava, em que você falhou hoje? O que você errou hoje? Mas ela sabia o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer, o que você tentou fazer hoje? O que você fez, mesmo que tenha errado, mas que você saiu do seu limite, que você ultrapassou o seu limite, que você avançou, que você cresceu, que você tentou crescer. Percebe? Não é uma cobrança, é um incentivo. E ela se tornou no que ela era, pelo menos naquela época. Nessa família protetora, os pais afastam os problemas dos filhos. Sabe o que funciona? Como é que funciona mais ou menos? É assim, olha, nós estamos num aperto de dinheiro, e aí, ô pai, você pode comprar? Não posso não, filho, não posso não, isso é besteira. Não, não é besteira, irmãos. Pode ser besteira para mim, para você. Mas um tênis pode ser algo muito importante para o seu filho. Uma blusa pode ser algo muito importante. Uma blusa com um desenho que, sei lá, de um time, pode ser uma coisa muito importante para ele. Para nós, para mim, não tem o menor valor, mas para ele pode ser. Só que eu estou em condição financeira que não me permite comprar isso. Né? Eu simplesmente digo e falo, isso é bobeira. Não, irmãos. Eu não posso comprar, porque a nossa condição é essa. Inclua os filhos. É claro que tem situações que a gente preserva os nossos filhos. Mas a gente não pode viver mentindo para eles, sem que eles saibam a verdade, porque eles não vão entender. Por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter? Você não pode, por enquanto, por causa dessa condição que nós estamos passando. Seja aberto. Ah, tem um problema de saúde na família, não encontra para o filho. Não, ele precisa de orar. Ele precisa aprender a orar sobre isso. Vamos orar. Ajuda a orar pelo papai, ajuda a orar pela mamãe, ajuda a orar pela irmã, pelo irmão, pelo vovô. Vamos pedir a Deus. Vamos ensinar, permitir que eles cresçam, desenvolvam. São normalmente muito dependentes uns dos outros. Não uma dependência bíblica, que é aquela de comunhão, mas uma dependência de que eu não consigo dar um passo se o outro não vier junto comigo. Essa proteção extrema, em vez de ajudar, irmãos, ela atrofia o desenvolvimento da família, principalmente dos nossos filhos. E a gente precisa atentar com isso. É uma superproteção
em detrimento da moral. Pratique-se um tipo de amor que se define por não constranger o outro. Não, eu não posso deixar ele chateado, constrangido. Fale a verdade. A verdade com o amor, ela não é instrumento para constranger ninguém. Esse é o comportamento que mais se alinha à ordem humanista, ao pensamento humanista. E eu vou dizer, é o pensamento politicamente correto. Aí você sabe o que eu estou querendo dizer. Não briga, não. Não chama atenção. Não discute. Não. Essa é a família protetora. A quarta família é a família aglutinada. Olha lá. Cadê a divisão ali dos quatro elementos ali? Não tem. Está todo mundo vivendo aglutinado. Agrade a todos, o lema dessa família é: agrade a todos para ser aceito. Jamais discorde da sua família. Irmãos, eu conheci uma família há uns anos atrás. E essa família era muito rápida para condenar todas as outras pessoas daquela comunidade, naquela cidade. Todas. Qualquer um que cometesse o menor vacilo era alvo da fúria, da ira ou da santidade daquela família. Eles eram líderes numa igreja e eles procuravam todo o tempo assim, não, está errado. Não, a gente não percebia nenhuma ação de amor. Mas quando se tratava da família deles, tudo era permitido. Tudo era permitido. Tudo tinha uma explicação. Tudo tinha uma justificativa, tudo tinha uma lógica. Não, ele tentou e não conseguiu. Há uns anos atrás, há um tempo atrás, o Senhor me disse uma coisa sobre o meu ministério. E de uma forma muito clara, o Senhor construiu uma questão dentro de mim, que ele disse o seguinte: olha, o ministério, ele é destruído por algumas coisas. E são elas. Várias outras, irmãos, mas o Senhor falou para mim, foram essas. Dinheiro, glória própria, no meu caso como homem, mulheres e família. Eu falei, Senhor, tudo bem, eu entendo dinheiro, glória própria, mulher, eu entendo tudo. Agora, família, o Senhor me levou aos filhos de Eli. Eli foi complacente, aglutinador com o pecado dos seus filhos. Irmão, eu não estou querendo dizer que você vai expor o seu filho em qualquer situação, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o pecado tem que ser tratado em qualquer âmbito. E uma estratégia de Satanás é deixar que esses pecados comecem a tomar forma no meio, no âmbito da família. O seu filho tem sempre que saber, isso é pecado. Mesmo que ele continue, isso é pecado, você tem que saber. E é de mim que você tem que saber, isso é pecado. Vai chegar uma idade que eles vão ter, vão caminhar com suas próprias pernas, mas eles vão ter na sua mente, isso que o Senhor fala, isso é pecado, porque meu pai sempre falou isso comigo. Falou embasado na família. Esse casamento é um comportamento, tem um perfil de comportamento possessivo. As mães querem exercer, os pais querem exercer um domínio sobre os filhos. Irmãos, não existe isso. Isso é estratégia de Satanás para destruir a nossa casa, para destruir o fundamento, a nossa base. Cobrar, pedir satisfação de tudo, controlar a conduta, atitude crônica de controle, se eu não souber onde que está, e hoje a gente corre um risco muito grande de fazer isso. Nós que somos pais, por causa dos instrumentos que nós temos hoje. Você tem como colocar um aplicativo no celular do seu filho e você vai saber onde que ele está naquela hora, ao vivo e a cores. É muito perigoso isso. É um controle mental excessivo e opressivo dos pais sobre os filhos. Aí depois fala assim, meu filho não desenvolve. Tira um pouquinho a asa. Deixa ele crescer. Oriente o seu filho. Seja um exemplo. Você vai ver que ele vai crescer. Dê para ele, indique, converse com ele, mostre para ele as faixas, o que significam os limites, e ele vai crescer. Conduza. Mostre. Caminhe com ele, fala, esse aqui é o caminho, assim que andamos, assim que caminhamos.
normalmente é uma imposição dos pais, querendo que os filhos sejam como eles. E, meu irmão, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Bom, e a última família, que aí a gente começa, aí a gente melhora, termina melhor, né? É a família de vínculos. Não é uma família movida, caracterizada por caos, não é uma família caracterizada por regras, não é uma família caracterizada por possessões, por aglutinações, não. Não é uma família superprotetora, não. É uma família caracterizada pela existência de vínculos saudáveis, onde se respeita a individualidade e se investe nos relacionamentos. Como que a gente respeita a individualidade e como que a gente investe em relacionamentos, irmãos? Esse é o ponto que a gente precisa de caminhar. Eu tenho que crescer nisso. E como que a gente investe em relacionamentos? Tempo com eles. Tempo com a família. Pode viajar, só tem que postar fotinha lá, viu? Cadê o Guilherme? Adoro. Tem que postar fotinha para a gente matar a saudade, né? Pode viajar, não tem problema com a família, mas posta fotinha. É igualdade, um homem e mulher. Em que sentido? Todos foram formados à imagem de Deus. É tão interessante, irmãos, porque há uma quebra as pessoas, a sociedade, o inimigo, né, quebra o conceito real do que é uma mulher idônea. Mulher idônea é aquela que está do lado, olha nos olhos, não está acima, não está abaixo, não está à frente, não está atrás, está do lado, na mesma posição de semelhança diante de Deus, porque é assim que Deus nos fez. Os pais são amigos, mas principalmente são autoridades sobre os filhos. Uma característica dessa família é o equilíbrio, é a fidelidade, é o incentivo, é a reconciliação, é a maturidade, é a disciplina justa e amorosa, porque disciplina é questão de amor. Se você não disciplina seu filho, você não o ama. E se você não aceita a disciplina do seu pai, você não está entendendo o tanto que ele te ama. É o lugar de diálogo onde todos são ouvidos. Eu estava lendo recentemente, você sabe que o Pentateuco, que são os 5 né, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, é das partes bíblicas mais lidas em todos os tempos. Sempre foi assim. O objetivo desse texto não é transformar vidas, não é. Você vai ler, é claro que você vai vendo as coisas acontecer, fala, puxa, isso pode acontecer comigo, de uma certa forma você pode se transformar, mas o objetivo principal, do meu ponto de vista, é que a gente possa conhecer a Deus e que Ele possa nos encaminhar. Lá você não vai ver uma adoção de sistema de valores, embora isso seja resultado de conhecer a Deus. A história do Pentateuco começa, eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de dividir. Todos esses 5 livros eu divido em duas partes. A primeira parte vai de Gênesis 1 a Gênesis 11, onde Deus fala da criação, fala do homem, de algumas outras coisas. Mas a partir do capítulo 12, Deus estabelece a aliança. E aí, irmãos, todo o restante do Pentateuco, e aliás, todo o restante da Bíblia tem a ver com essa aliança que foi feita ali com Abraão, que nós vimos aqui no início dos textos e que vimos aqui tanto durante o final de semana. A lei dada no Sinai é uma parte importante da revelação. O livro de Levítico, Deuteronômio, Josué, incluindo ele, contém renovações da aliança e reforça o pacto de Deus, o pacto entre Deus e seu povo. Se a gente for olhar para Davi, ele também cumpre algumas das promessas que foram, algumas das promessas lá prometidas a Abraão. Os profetas também falam de promessas.
Mas o início de toda a nossa história, seja como família, seja como pessoas, está no plano de Deus em fazer benditas todas as famílias da terra, que é Gênesis 12. O plano de Deus é que a gente tenha uma família de vínculos. Olha ali que lindo. Comunhão, entretenimento, compartilhamento, caminhando juntos, povo alegre, sorrindo. O que foi prometido para Abraão no capítulo 12, nos alcançou aqui hoje, nos alcança hoje, se nós abrirmos os nossos olhos para essa questão. Você consegue perceber a importância da família no plano de Deus? Você consegue perceber que o inimigo se levanta ferozmente contra a família? Presta atenção, não é contra uma coisa abstrata, não. É contra a sua família. Há uma bênção de Deus que foi prometida através da aliança com Abraão, lá em Gênesis 12. E ela pode e deve alcançar a sua família hoje. Mas a partir de Gênesis 12 para cá, o inimigo vem se levantando para destruir. E uma das formas que ele encontra para destruir, para impedir, para tirar a gente desse alinhamento com a promessa de Deus, dessa porção, dessa intenção do Senhor com a nossa família, é nos fazer viver famílias caóticas. É nos fazer viver famílias cheias de regras. E sabe de uma coisa? Talvez isso seja feito com a melhor das intenções. Mas boas intenções aqui não resolvem o nosso problema. O que nós precisamos aqui é de ação. Ação. Talvez você seja aqui hoje daqueles que não sabem o que fazer para melhorar, para organizar a sua família. Talvez você seja daquele que percebe que tem algo errado, mas nem sabe o que é. Por que percebe que tem algo errado? Porque eu não consigo sair do lugar. Não consigo desenvolver, não consigo crescer, não consigo... Minha família parece que está agarrada, parece atrofiada. Uma coisa que Deus me deu, também através de um pastor muito querido, tem hora que parece que a gente está remando com a âncora jogada lá dentro, no fundo, esforçando e não sai do lugar. Quinta-feira, na nossa célula, eu compartilhei uma coisa com os irmãos lá, que eu já comecei a falar com vocês aqui em outra oportunidade. Quando Deus dá a promessa da terra de Canaã para o povo de Israel, é meio que irônico aquilo, porque ele diz o seguinte: olha, é uma terra que eu estou dando para você, mas você tem que conquistar. É sua. É uma terra que é sua, mas ela está cheia de inimigos. Ela é uma terra que, na verdade, é um campo de batalha. E sabe o que o Senhor falou comigo? A nossa mente é esse campo de batalha, que às vezes está cheio de inimigo, que a gente precisa de conquistar. É um espaço que a gente precisa de conquistar. E nós, não à toa, o Senhor colocou no nosso coração nesse ano, através do Geraldo, nós temos a mente de Cristo. A gente precisa de pedir isso para o Senhor: Senhor, muda meu modo de pensar a respeito da minha família. Talvez alguém já falou tanto na minha cabeça que eu pensei, não tem jeito, não tem solução. Tem, irmão. Eu não sei o que vai acontecer. Querido, tem, irmão. Eu quero te dizer que há um sangue nos portais da sua família, que o inimigo não pode entrar, porque ele não pode ultrapassar, ele não pode ferir, ele não é maior, não tem mais poder do que a aliança de Deus com você, com sua casa, que foi estabelecida lá em Abraão, e que dura até hoje, renovada com Jesus, é óbvio. Mas eu e você precisamos de ter posturas na nossa vida. A gente precisa de ir para diante do Senhor e falar: Senhor, eu entrego a minha casa no teu altar. Então talvez você possa ser daquele que não sabe nada, não pode nada no sentido de o que eu posso fazer para melhorar. Eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio que estão dessa forma. Ou talvez aquele que percebe que tem algo errado, mas
Um não sabe, o outro até sabe, mas não sabe como fazer para sair, para lançar essa âncora, soltar o cabo da nau, como a gente cantava lá atrás, e como receber isso do Senhor. Mas aqui pode ter alguém que está identificou hoje algum tipo de família, que a sua família é um desses tipos de família aqui, que o inimigo tem semeado lá para poder destruir. Lembre de um texto que foi dito aqui semana passada: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas isso não é para ter medo, porque o Senhor diz que Ele veio para ter vida, é vida em abundância. Você pode ter uma vida de abundância na sua família, mas muito mais do que isso. Mais para frente o Senhor vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Qualquer coisa que o diabo tentar fazer contra você, contra a sua casa, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E talvez aqui você hoje pode ser dentre aqueles que desejam que sua família cumpra o propósito de ser um agente do fluir dessa bênção de Deus. Um agente do fluir da bênção de Deus. Aquilo que foi instituído em Abraão, também é instituído para nós hoje. Nós podemos ser, nossa família, nossa casa, um agente do fluir da bênção de Deus. Não vai haver uma mudança política promovida por um líder. Não vai haver uma mudança política. Não vai haver nenhuma mudança sustentável que não seja promovida com base no que a palavra de Deus estabelece, com base naquilo que o Senhor estabelece.